Olá, e o Moto Show está no ar. Vamos às matérias de hoje. Está no ar o Moto Show, o seu programa de automotivos da TV Guarapari. E no programa de hoje... Quem nunca derrubou algum líquido ou comida nos bancos do carro? Mas e aí, como limpar? Veja agora algumas dicas para manter os bancos de tecido do seu carro sempre limpinhos. Você adora passear com seu bichinho e levar ele nas viagens, certo? Mas não sabe a maneira certa de transportá-lo para que ele não se machuque em caso de acidente. No Centro de Reparação Automotiva Três Irmãos, em Guarapari, vamos falar hoje sobre suspensão. Você sabe o que é suspensão? E muito mais, agora no Moto Show. Ele já foi o sonho de consumo de muita gente e mesmo hoje fora de linha continua venerado. O Quatro Portas de hoje é retrô e conta tudo sobre o velho Opala. O Opala se originou do Opel Rekord alemão de 1966, mas com mecânica diferente. O europeu tinha motores de 1,5 a 2,2 litros, este com 6 cilindros. Para criar expectativa por seu primeiro automóvel brasileiro, a GM fez propagandas com a atriz Tônia Carreiro, o cantor Jair Rodrigues e o jogador de futebol Rivelino. Rivelino, que tal o Chevrolet Opala? Ah, é sensacional. Espere um pouco mais. Seu carro vem aí. É tempo de Chevrolet Opala. O lançamento foi no Salão do Automóvel de São Paulo, de 68. O nome Opala vinha de uma pedra preciosa, mas se dizia que era a contração de Opel, o Rekord, e Impala, modelo da GM norte-americana que lhe cedia o motor de 6 cilindros. Nos primeiros carros, o banco dianteiro era inteiriço e a alavanca de transmissão vinha na coluna de direção. O primeiro Opala com bancos individuais e alavanca no assoalho, o esportivo SS, saiu em 70. O motor de 6 cilindros em linha e 3,8 litros, com potência bruta de 125 cavalos, fazia dele o nacional mais rápido da época. 0 a 100 em 13 segundos e máxima de 165 km por hora. Mas o Dodge Dart o superaria um ano depois. A perua Caravan era estudada desde o início, mas só saiu em 74, porque a GM se concentrou no Chevette. Ao contrário da alemã, só teve 3 portas. A transmissão automática de 88 foi a primeira em carro nacional com 4 marchas e sobremarcha, ou seja, a maior velocidade era atingida em terceira, diferente do Dodge Polara. Outra inovação foi a direção com controle eletrônico de assistência, em 91. Antes de sair de linha, em 92, o Opala ganhou a edição Collector. Era um diplomata com chaves banhadas a ouro, certificado e fita de vídeo com a história do modelo. A GM estudou variações nos anos 70, como picape e um hatchback, que não chegaram ao mercado. No lugar deste, aparecia em 82 o Monza. O motor do Opala foi usado em carros fora de série, como os esportivos Puma GTB e Santa Matilde SM, as réplicas Fera XK e Fênix, os conversíveis Lince e La Salle e o Jeep Ingesa 4. O seu carro anda com o banco sujo? E o estofado está ficando manchado? O Moto Show de hoje te dá dicas de como deixá-los limpinhos. Quem nunca derrubou algum líquido ou comida nos bancos do carro? Mas e aí, como limpar? Veja agora algumas dicas para manter os bancos de tecido do seu carro sempre limpinhos. Quando algum líquido cair no banco, você pode passar um papel absorvente para remover o excesso e em seguida um lenço umedecido, aqueles de bebê, para evitar que fiquem manchas. Depois, em casa, é hora da limpeza pesada. Existe uma solução de limpeza caseira ideal para limpar leite, iogurte, sorvete e suco, embora o suco de uva tenha que ser limpo na hora.
tô aqui com a Ana, que é organizadora profissional e vai nos ensinar algumas receitinhas caseiras pra gente poder limpar o estofado do carro e até tirar aquele cheiro que ficou lá dentro e que você não sabe como resolver, né, Ana? É isso mesmo, Aline. Então a primeira coisa é você ter um meio, né, para essa solução, e aqui são 500 ml de água, então meio litro de água, tá? E é bom que essa receitinha dura bastante. Ah, então pode deixar ela guardada se sobrar. Pode deixar. Aí você coloca álcool, 1/4 de xícara de álcool. O álcool vai ajudar a evaporar essa solução, ou seja, a secar mais rapidamente. Vinagre. Pode ser qualquer vinagre? Eu aconselho sempre o vinagre branco, vinagre de álcool. É 1 colher de sobremesa, nada além disso. E para não ficar muito cheiro, amaciante. Então, 1 colher de sobremesa também de amaciante. Qualquer amaciante. Eu gosto muito de amaciante branco também para que não tenha nenhum problema com corante, alguma coisa assim, nos bancos mais claros. E o que vai limpar, além do vinagre, é o bicarbonato de sódio. Então, 1 colher de bicarbonato de sódio. Eu sempre indico, quando é no caso de mancha, você aplica diretamente na mancha e passa o pano. Quando é para limpeza geral, você aplica no pano e vai passando. Ah, legal. Após limpar os bancos, deixe vidros e portas abertas para secar. Se for preciso, use um secador de cabelo sobre o tecido e apenas em bancos de tecido para agilizar a secagem. É bom destacar que, dependendo da mancha, há soluções mais eficientes. Com gordura e óleo, por exemplo, você pode aplicar talco ou amido de milho e depois limpar com um lenço umedecido ou água e sabão neutro diluído. Pode deixar uma meia hora, se acontecer, deixa passar a noite. Lembre-se de que essas dicas servem apenas para sujeiras recentes. Manchas antigas só sairão com tratamento especializado. Ah, mas se o seu problema é com cheiro dentro do carro, você pode usar cravo e canela em pau ou cascas de frutas cítricas, que devem ser substituídas quando estiverem secas. Outras alternativas são colocar carvão e grãos de café em saquinhos de organza ou em um pote com a tampa furada. E o que eu mais gosto é o café, só que é o café em grão, não o café em pó. Tá? Por 2 motivos, o grão tem um aroma mais pronunciado e também não vai fazer sujeira no carro. Já aconteceu de você estar pilotando uma moto num tempo lindo e de repente cai aquela chuva? Pois é, hoje nós temos dicas para você pilotar a sua moto neste tempo e com segurança. Algumas considerações são importantes ao andar em dias chuvosos. Primeiro, assim que iniciar a chuva, espere alguns minutos antes de sair, pois neste início de chuva, a água mistura-se com a sujeira de óleo e areia no asfalto e o piso fica escorregadio. Depois de alguns minutos, a própria chuva lava o asfalto e temos mais aderência. Segundo, reduza a velocidade e aumente a distância de segmento dos veículos à sua frente. E atenção, pois sua visibilidade fica reduzida. Confira as dicas. 1. Freios. Utilize primeiro o freio traseiro, em seguida o freio dianteiro com suavidade para evitar derrapagens. 2. Derrapagem. Se a roda travar, solte o freio imediatamente e volte a frear retomando a aderência. Desacelere a motocicleta para que trabalhe o freio motor. 3. Pneus. Com pneus novos, tenha cautela nos primeiros quilômetros, devido à camada de proteção existente no composto da borracha, perdendo a aderência dos pneus ao solo. Procure andar mais devagar e fazer curva para os 2 lados com cuidado. 4. Tráfego. Cuidado ao passar ao lado de veículos em zonas encharcadas, pois além de receber um banho, o pneu do veículo jogará mais água na sua pista, aumentando a chance de uma queda. Dê preferência para o tamanho ideal para seu corpo. O equipamento deve ser confortável. Botas impermeáveis dificultam a penetração de água, proporcionando um maior conforto ao piloto. Não é recomendado levantar os pés em poças d'água, pois esta ação pode desestabilizar a motocicleta. E você, como eu, que gosta de levar o seu bichinho para passear?
Pois bem, aprenda como transportá-lo de forma segura. Você adora passear com seu bichinho e levar ele nas viagens, certo? Mas não sabe a maneira certa de transportá-lo para que ele não se machuque em caso de acidente. Embora seja comum, eles não devem ser levados soltos no carro, pois podem ser lançados para fora do veículo ou atingir e machucar os outros passageiros em caso de acidente. Existem formas seguras de levar o seu animal de estimação e a mais simples é a caixa de transporte, que deve ser adequada ao tamanho do seu animalzinho. Elas podem ser presas entre os bancos dianteiro e traseiro para que fiquem firmes. Outra solução são os cintos de segurança próprios para isso, que funcionam como uma coleira e ficam presos à fivela original do cinto do veículo. Mas diferente da coleira convencional, eles prendem as patas e o peitoral do animal, não o pescoço, o que poderia causar o seu enforcamento em uma batida. Você também pode optar por cadeiras adequadas para animais, que ficam presas ao banco traseiro do seu carro. Em viagens, lembre-se sempre de fazer paradas regulares para que seu animal descanse, beba água e faça as necessidades. Fique atento também às leis. Levar o animal à esquerda do motorista ou acomodado entre os braços ou as pernas é uma infração média, enquanto transportá-los na parte externa do veículo é uma infração grave. Hoje, no Centro de Reparação Automotiva Três Irmãos, vamos aprender um pouco sobre o funcionamento da suspensão. No Centro de Reparação Automotiva Três Irmãos em Guarapari, vamos falar hoje sobre suspensão. Você sabe o que é suspensão? Suspensão é um conjunto de peças para fornecer segurança, estabilidade e conforto. O conforto, você passar numa lombada, numa rua toda esburacada, o carro vai estar aquele molejo, você não vai estar sentindo numa carroça, aquele negócio duro, seco. A estabilidade, quando você vai fazer uma curva, uma manobra brusca, o carro obedecer aquilo ali, ele não, como se fosse um tombar, ele vai te dar uma estabilidade para você conseguir fazer uma manobra ou então em alta velocidade numa BR, uma curva mais suave, ela vai obedecer. E a segurança, que você realmente vai conseguir fazer uma viagem ou um passeio tranquilo, sem risco nenhum. Dois exemplos que sua suspensão está com problema. O primeiro é você, dentro das cidades, em estado de paralelepípedo, ou em alto relevo, ou buraco, ela começar a dar um barulho, aquele famoso toque-toque. O outro é você em viagem, fazendo uma curva, nessa curva o carro não te obedecer na curva, ele perde a estabilidade, isso é um sintoma grave também. Neste exemplo, nós trocamos a bieleta, que ela estava estourada, dava um barulho realmente alto e fomos testar. Quando chegamos no teste apresentou outro barulho e verificamos que o terminal de direção também estava com problema. Então a suspensão, ela nos atrapalha muito também na avaliação, porque ela engana, você acha que é um item, mas às vezes tem outro que um barulho tapa o outro. Conversando com o cliente, no final, ele me passa sobre a estabilidade. Eu conversando com ele, tirando algumas dúvidas com ele, ele me passa. Realmente eu percebi que meu carro está saindo um pouco de dianteira quando eu faço uma curva. Aí eu fui dar uma volta, fui até a BR-101. Nessa volta, detectei que realmente eles não estavam obedecendo. Aí voltei e verifiquei a quilometragem do carro. A quilometragem estava com 83 mil quilômetros. E a montadora pede a cada 70 mil quilômetros em média ser substituídos os amortecedores. Então, substituímos também os amortecedores desse carro. Realmente aqui ficou um serviço completo. Satisfação do cliente e a nossa em executar um bom serviço. E até o próximo programa. E por hoje é só. Se quiser mandar uma sugestão ou tirar dúvidas, mande para o nosso Zap.
é muito importante você participar.